tudo bem com você? Estamos iniciando mais um episódio do Alô Criançada e dando sequência aqui no nosso Dia dos Pais. Eu trouxe de volta das férias meu amigo aqui, o pastor Tiago. Obrigado pelo retorno, pastor. Eu que agradeço mais uma vez. E hoje nós vamos dar uma trégua nas nossas palestras, mas nós vamos falar sobre os pais da Bíblia. O que a gente pode aprender com eles, o que a gente pode deixar lá atrás que eles fizeram. E eu te chamo, pai, te chamo esposa, mãe, filho, a participar com a gente aqui. Vamos aprender um pouco mais com o que Deus deixou para nós. A Bíblia, a gente precisa parar de olhar para ela só como um manual religioso. Deus deixou a Bíblia para nos ensinar sobre absolutamente tudo, né, pastor? A gente encontra resposta para todas as nuances da nossa vida lá. E hoje nós vamos encontrar respostas para a paternidade. Então, é só um apanhado, eu vou para um breve intervalo, eu volto logo logo. Fica aí, não vai embora. O Brasil chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, ou seja, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve um aumento do eleitorado no exterior. Agora, em 2026, quase 919 mil eleitoras e eleitores vão poder votar fora do Brasil. Este ano, a maioria do eleitorado se concentra nas idades adultas, de 40 a 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas, 10,08% do eleitorado nacional. Já as pessoas com 60 anos ou mais somam quase 38 milhões do eleitorado. E mais de 3 milhões de eleitoras e eleitores com até 18 anos estão cadastrados para as eleições de 2026, o que representa 2,25%. As mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% do corpo eleitoral. As estatísticas também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação. E olha só, o eleitorado indígena chegou ao patamar de quase 288 mil votantes. Voltamos? Eu falei que era rápido. Pastor, vamos começar do começo. Vamos falar do primeiro pai, né? Eu sou um amante da Bíblia, mas estou longe de ser uma estudiosa com tanto afinco. Até deveria, uma hora eu achava tempo para estudar mais. Mas se eu pudesse pegar uma característica marcante do pai Adão, eu veria um pouco, poderia pegar hoje, a gente pode partir do princípio de uma coisa mais negativa, né? Se a gente olhar Adão, a gente vê que a palavra-chave do que a Bíblia narra dele é uma omissão, né? Então ele se omitiu no seu dever. Eu vejo que ele foi um marido que ele não estava tão presente, porque quando a Eva estava lá pronta, ele devia estar ali perto, olhando. E se a gente for pegar qual o reflexo da omissão na paternidade hoje? O senhor que é pai de 3 filhos, o senhor que orienta casais, orienta crianças, o senhor é um pastor, e o pastor muitas vezes assume uma figura meio de pai, né, em relação aos membros. Qual que é o papel da omissão hoje na paternidade? A gente pode dizer que a omissão ela dá gatilho
para todo o restante de problemas que a pessoa desenvolve, né? Uhum. Porque, como a gente tem falado nas nossas conversas anteriores, a família ela precisa de um norte, ela precisa ser guiada. Uhum. E o problema de Adão foi que ele não soube guiar a si mesmo, e quando ele não soube guiar a si mesmo, ele não guiou a sua esposa, e obviamente sua família deu no que deu, né? Foram expulsos do jardim. Posteriormente, o primeiro assassinato veio também de seus filhos, né? Então, a omissão, ela é o princípio de tudo aquilo que vai dar errado ao longo da vida, daqueles que precisam da nossa direção. Né? Uhum. Entenda que a nossa família, nossos filhos, eles são confiados a nós, aos pais, né? Especificamente o homem como cabeça da aliança, ele tem essa responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Uhum. Quando ele não faz isso, o erro ele vai acontecendo. As coisas vão dando errado, né? Os filhos vão sendo alimentados por outro tipo de visão de mundo, e isso vai ter consequência. Então, quando eu me omito em relação aos filhos, à esposa, né, ao cônjuge, isso revela, inclusive, uma omissão comigo mesmo. Então, se eu não cuido de mim mesmo, no sentido espiritual, no caso, como é que eu vou cuidar do outro? Uhum. Inclusive, o apóstolo Paulo, como pai da fé de Timóteo, vai dar esse conselho para ele, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Uhum. Então, primeiro a gente cuida, né, do nosso próprio coração, como o texto bíblico diz, né? Que o coração é desesperadamente corrupto. Então, eu preciso cuidar, né, do meu coração, e se o meu coração estiver bem alimentado, nutrido, espiritualmente bem, eu vou cuidar do outro. Vou cuidar dos filhos, Uhum. entendendo que essa é uma responsabilidade divina, né? Deus me deu essa responsabilidade e eu preciso desenvolver ela. Uhum. E de uma forma natural, não como um peso. E se eu encarar isso como um peso, aí deu errado. Pastor, vamos ver se o senhor me acompanha e se eu não estou errada. Uhum, Nós vivemos uma era hoje onde as mulheres estão muito masculinizadas uhum, e os homens estão fragilizados, uhum, né? E eu gosto sempre de ficar pensando que quando a gente vê essa crescente do feminismo, eu acho isso muito prejudicial. A mulher ela deve sim ser feminina, a mulher tem direito sim de trabalhar, de ir para o mercado de trabalho e tudo mais. Mas a gente vê que a omissão masculina, no seu papel de homem, de ser o cabeça, gerou um descontrole feminino, sim, né? uhum, Então, assim, ao homem não assumir a sua posição na sociedade, frente aos filhos e com a esposa, as filhas foram crescendo sem referência, aí o feminismo foi criando, foi gerando, e hoje nós vemos uma geração que a mulher não sabe mais se ela é a mulher da casa, se ela é a esposa, se ela é a mãe, porque uhum, o homem também não sabe se ele é o marido, se ele é o pai, se ele é o amigo dos filhos, uhum, né? Então a gente pode dizer sim, que começou no homem também. sim. O feminismo ele não nasce do nada. Ele nasce como uma resposta a uma necessidade das mulheres. Essa necessidade de proteção que o homem não estava dando, né? Ou o excesso do homem controlador. Uhum, Né? Então, os dois extremos levam a gente para o mesmo problema. É uma resposta inadequada a um problema que já existe. Né? Então, se a mulher precisa ser mais forte do que ela deve ser, isso vai gerar nela algum conflito. Né? Isso vai gerar nela, e na medida que isso vai se espalhando, isso gera uma sociedade distorcida, onde a uhum, mulher é exposta a questões que ela não deveria, enquanto o homem, né, não assume o seu próprio papel. Eu vejo isso como um fruto de um hedonismo, né? É uma busca pelo prazer, pela satisfação. Então, a, uma figura que é muito emblemática na escritura a respeito desse homem que não é um protetor, mas ele é alguém que é um homem violento, que é um homem que busca o seu próprio interesse, que está bem pertinho ali de Adão, é o Lameque. O uhum, Lameque é aquele cara que tinha 12 esposas, que chama as 12 e fala assim: olha, eu matei um cara porque ele fez coisa errada comigo e matei um outro também porque ele me pisou.
Então ouçam isso vocês, minhas mulheres, né? O que ele está fazendo? Ele está intimidando as mulheres dele, se orgulhando de ser um homem violento, né? E isso vai gerando na mulher uma necessidade de uma resposta. E a resposta para isso é o endurecimento da mulher. Então, se ela não for dura, como é que ela vai enfrentar isso? E aí ela se coloca numa posição onde ela não deveria estar. Então, a gente pode falar sem dúvida que o feminismo foi criado pelo homem, pela sua própria missão. Ele foi uma raiz também, né, para isso. Claro, E claro. aí a gente vê, aí quando a gente fala, lógico, estamos falando de paternidade, a gente vê esse cenário, uma criança dentro da casa. Ela Uhum, não sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, uhum, né? Porque antes, quando eu era criança, qual era a visão que a gente tinha? O pai era o que trazia o dinheiro para dentro de casa e a mãe era que administrava o dinheiro que o pai trouxe. Hoje ambos trazem, hoje ambos saem de casa, uhum, a criança está com a avó, com a escola, com a babá e tudo mais. E a gente vê que as crianças hoje, elas não sabem quem é o pai, quem é a mãe da casa, na verdade, uhum. né? Não há figura central de liderança. Né? Justamente, porque ambos lideram, o pai fala de manhã, a mãe discorre da tarde, e o Uhum. contrário também. E assim, pastor, saindo de Adão, quando a gente vê os exemplos na Bíblia, e a gente vê Noé, Uhum, né? A gente vê aquela figura, Noé foi indo bem, 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 o dilúvio, Deus protegeu, guardou os 8 na arca e tudo mais. Aí a gente vai na figura da plantação da vinha, uhum, e Noé ali amaldiçoando diretamente o neto, ele nem perdeu tempo com o filho. É um episódio que ele ainda é muito nebuloso na minha cabeça, mas se eu pudesse pegar uma palavra central desse episódio ali, é um pai que não reconheceu o erro que havia acabado de cometer, porque a embriaguez não é uma coisa boa, uhum, e que não soube lidar com o próprio descontrole. uhum. E acabou ferindo com palavras e amaldiçoando. Logicamente que cada pessoa é responsável pelo que ela faz, mas quando a gente traz para os pais hoje nós vemos um festival de pessoas na terapia falando assim, hoje eu não dei certo na vida, que meu pai falou a vida inteira que eu não ia dar certo. Uhum. O que é o peso da palavra do pai na vida de um filho hoje? Vamos fazer uma diferença entre o que aconteceu com Noé e o que Uhum, acontece hoje nesses casos, né? Ali em Noé, há um peso de uma transferência de bênção ou maldição uhum, que era comum naquela época, né? Então, Jacó fez isso, você lembra uhum. quando ele estava para morrer, ele abençoou lá os Cada um dos filhos, seus. né? Deu ali uma bênção para cada um deles. Nós estamos falando de uma narrativa que ela é bíblica e que ali há um peso teológico que contribui para a narrativa, Uhum, né? Então, as palavras de Noé contra o seu filho Cã expressa o que viria a ser aquele conflito que começa lá na Terra Prometida, uhum, com os cananitas, os israelitas, né? Então ali tinha um peso para a narrativa bíblica. O que é diferente hoje, mas que também causa dano, é o pai ou a mãe ser esse instrumento de palavras que ferem os seus filhos, né? Que não tem o mesmo peso daquilo que aconteceu lá com Noé. uhum. A gente está falando ali de uma transferência direta de uma bênção ou maldição vinda da parte de Deus. Mas isso não quer dizer que aquilo que os pais dizem hoje para os filhos não vai fazer com que ele tenha cicatrizes para a vida inteira. Então, o peso da palavra de um pai, boa ou má, é porque essa palavra ela vem de alguém a qual essa criança é o primeiro amor dessa criança. O pai é a primeira referência masculina dessa criança. A mãe é a primeira figura feminina dessa criança. Então, se ela começa a olhar para o pai, que tem palavras de amargura o tempo inteiro, ela vai começar a enxergar as figuras masculinas como dessa forma. Aí a gente volta no tema anterior, feminismo. Uhum. Aí vira aquela mulher, eu não confio em homem, homem não presta, homem é isso, né? E isso vai gerando uma série de problemas psicológicos, né, nessa criança que não foi cultivada. A nossa família é um jardim, que se você, com todo o seu ecossistema, com todo as suas peculiaridades, você precisa cultivar. E aí, é claro, se você pisa no lugar onde você tem que cultivar, você vai ter um cenário de devastação. E Uhum. aí, só pela graça de Deus, para essa
criança, não levar isso para a família dela frente. posteriormente. Para romper, né? O senhor é pai de 3 filhos. Quando o senhor olha para os seus filhos hoje, o pequeno está com que idade? Vai fazer 2 anos em Fazer outubro. 2 anos. Então, como já verbaliza e tudo mais, quando o senhor olha, como o senhor vê o peso das suas palavras com eles? É uma coisa assim tão maravilhosa no sentido de você poder ser esse agente de Deus na vida dos seus filhos e de você ministrar bênção para eles, né? Você pegar aquilo que a Bíblia mostra de coisas boas, de palavras abençoadoras, né? E jogar isso sobre eles, né? Eles te devolvem isso, né? Eles se tornam crianças que vão confiar em você para contar qualquer coisa. Eles recorrem a você numa situação de perigo, porque eles sabem que ali há um porto seguro que está cuidando deles o tempo inteiro. Não tem reserva. Uhum. E ao mesmo tempo você está cultivando, é claro que a gente não está visando isso, mas a probabilidade de filhos bem cuidados cuidarem dos pais na velhice é muito maior. Então, olha como Deus age. Cuida bem de seus filhos. Faz com que eles cresçam no Evangelho. Rega eles com o Evangelho. Lá na frente, Salmo 127. Uhum. Lá na velhice, eles vão servir de força para você. É tão perfeito, né? É uma engrenagem tão perfeita, né, que Deus faz na paternidade, né? Já que hoje nós estamos falando de pai, mas assim, eu sempre olhei para minha mãe com a bondade que eu queria ser. Minha mãe é a melhor pessoa que eu conheço na vida. Minha mãe tem uma bondade, uma pureza dentro dela que meu sonho é eu conseguir ser pelo menos um pedacinho do que minha mãe é. E o meu pai, eu sempre falei assim, meu pai é marrento, meu pai é teimoso. Mas eu vejo que foi a teima dele que me jogou para frente, que me fez querer ir adiante, né? Então eu falo assim, meu pai foi a força do meu caráter, tanto no que eu quis repetir, no que eu quis romper, Uhum. né? Porque eu falava assim, gente, é muito difícil minha mãe conviver com teimosa, então eu não vou ser uma pessoa teimosa, mas ao mesmo passo meu pai é uma pessoa muito inteligente, muito organizada. E minha mãe é o gênio do laboratório bagunçado, meu pai é o cara organizado. Meu pai tem uma oficina, ele tem uma caixinha para cada parafuso, ele tem. Você fala, pai, onde está tal coisa? Ele não leva 3 segundos para achar. Dizem que homem não acha nada. Meu pai acha, porque meu pai é muito organizado. Então, assim, e de fato é algo que eu trouxe para mim, né? Então, ele foi uma força no meu caráter, mesmo sendo ausente, porque ele era caminhoneiro. Então, assim, nós vamos para o próximo bloco, vamos falar um pouco do pai presente, né? Uhum. Nós vamos para um intervalo, nós voltamos logo, logo, estamos só começando. Não vai embora, fica aí. Posso votar em outra cidade? Nunca parei pra pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Voltamos? Eu falei que era rápido. Pastor, se a gente puder pegar um desafio hoje da maternidade, da paternidade, mais precisamente os pais hoje, é estar presente. Como estar presente na vida de um filho. Uhum. Né? Nós somos a geração que colheu mais tecnologia, mais facilidades, que ganhou mais tempo ao criar máquinas para fazer aquilo que nós fazíamos. Uhum. Mas, consequentemente, nós somos a geração mais sem tempo.
né? Engraçado. Então, assim, eu coloquei uma máquina para lavar a roupa, para lavar a louça, um robô que limpa a casa, e em vez de eu usar o tempo da casa, da roupa, até os carros dirigem sozinhos, em vez de eu usar esse tempo para cuidar dos meus, eu coloquei outras coisas no lugar. Então, nós somos geração mais sem tempo, a menos presente, Uhum, embora seja que tenha mais condição de estar presente. uhum, Quando a gente pega um exemplo de pai presente, vamos pegar um exemplo aqui, Isaac. Me corrija se eu estiver errado, eu não lembro de nenhum outro caso na Bíblia em que a Bíblia tem falado do marido orando para a esposa ter filhos. Eu só lembro de Isaac. uhum, Então, quando ele viu ali Rebeca não conseguindo ser mãe, ele orou por ela. uhum. Ele quis ser pai. Então, ele é um cara, na Bíblia que a gente vê que é o que desejou a paternidade. Uhum. Aí a gente vê, vem dois logo de uma vez para compensar, vem Esaú e Jacó, e aí ele já incorre num erro que a gente vê muitos pais hoje, a preferência do filho, né? Um para a mãe e um para o pai. É a divisão dentro de casa. Né? A divisão dentro de casa. Né? Então, o homem que desejou ser família, que desejou ter família, não soube colocar essa família debaixo da guarda. Uhum. O que a gente pode falar sobre isso hoje? É engraçado que naquela época filho era considerado uma bênção. Uhum. Se tem uma coisa que mostrava que Deus estava abençoando a família, era a quantidade de filho. Então, quanto mais filho o homem tivesse, mais abençoado ele era considerado. Né? Então, você vai lembrar, inclusive, de Ana. Ana não podia ter filho, e aquilo era uma amargura de vida para ela. Né? Então, o que a gente começa a entender é que Isaac, apesar de gostar da paternidade, assim como alguns outros personagens bíblicos, né, eles não foram perfeitos, mas o simplesmente gostar de algo não quer dizer que você vai fazer bem. Uhum. Você tem que se capacitar, você tem que ter parâmetro. Né? Qual é o parâmetro para você ser um bom pai? Da perspectiva cristã, é você conhecer o que Deus espera de um pai. E como é que você conhece tudo isso? Você recorrendo à palavra de Deus. Então, se Isaac, né, em algum momento ele desliza, ele deixa com que a sua família tenha dois times, em algum momento ele deixou de olhar para a palavra de Deus para entender como ele poderia resolver isso. Se aquele filho não tinha muita afinidade com ele, como é que ele ia resolver isso? Então ele precisava recorrer a Deus. Claro que naquela época não tinha uma Bíblia escrita, né, como a gente tem hoje, e tal, mas naquela época a próprio contato direto com Deus era mais recorrente. Claro. Né? Então, além disso, você tem os maus exemplos que você não precisa seguir. Você vai rompendo. Deus ele nos ensina não apenas por bons exemplos, mas quando ele coloca maus exemplos na nossa vida para que a gente possa também dizer assim, olha, isso aqui eu não quero ser. Então Isaac tinha um contexto ali de o que seguir e o que não seguir. E eu volto a dizer, não é só gostar de filho. Mas eu gosto tanto de criança. Tá, o fato de você gostar de criança não te faz necessariamente um bom pai ou uma boa mãe. Você precisa de um referencial. E o referencial é a palavra de Deus. E quando a gente olha, a gente vê que ele foi pela afinidade, né? Esaú era mais parecido com ele, mais próximo dele, mas o fato de Esaú estar mais próximo dele não fez Esaú ter um caráter bom, né? Então a gente vê que logo ali Os dois tinham problema. Né, os dois tinham problema, mas a gente vê que pelo menos Jacó lembrava que Deus existia, né? Esaú nem isso. Então, o peso. Eu assisti uma série, eu gosto muito de série policial, e eu vi uns episódios uma temporada atrás, e esse episódio ficou ecoando na minha cabeça. Eu até falei dele aqui no programa. Que tinha um episódio da policial, uma das personagens da série, e ela tem 4 irmãos mais velhos. E tem um desenrolar lá na série, o assunto central daquele episódio é um problema com os irmãos e tudo mais. E a gente vai vendo ao longo do episódio que a mãe preferia os filhos homens em detrimento da filha. E no final a mãe propõe um brinde, fala, resolvemos o problema, mas agora eu quero fazer um brinde à minha filha, porque a vida toda ela pensou que eu não a amei, que eu não cuidei dela,
mas eu me ocupei dos irmãos porque os seus irmãos precisavam muito, e você nasceu pronta, você não dava trabalho, você resolvia tudo, e aí, apesar de mais nova, ainda ajudava a cuidar deles. E aí eu não percebi, minha filha, que você também precisava de mim. Uhum. Eu acho que um erro da paternidade hoje é, às vezes, achar que porque o filho é bonzinho demais, ele não precisa de mim, ele dá conta sozinho, Uhum. né? E aí a gente tem a tendência de desviar o olhar para aquele que precisa mais, aquele que dá mais trabalho. E a gente esquece que aquele que nasceu pronto precisa também, Uhum. né? E quando a gente olha isso, a gente viu que Isaac foi para um, Rebeca cuidou de outro. Aí na geração seguinte vai consertar o problema? Não, vem Jacó com 12, aí ele já puxa a aba para o filho da esposa amada. Isso. E mais uma vez está repetindo o problema. E com Jacó a gente vai ver o problema multiplicado numa escala muito maior. É. Que a gente já vê partindo para os irmãos, a ponto de um irmão de 10 venderem um. Uhum. Quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, qual o desafio? O senhor tem 3 filhos, qual o desafio hoje com 3 crianças, cada uma com um manual diferente? Não é fácil, não. Como você falou, vou pegar esse gancho aí do que é mais desenrolado, do que é mais independente, né? Ou pelo menos a gente acha que é. O mais velho normalmente é assim, né? Lá em casa, a mais velha é assim. Você tem que se policiar para começar a perceber os sinais que essa criança dá, que ela precisa de atenção. É uma criança que recorre a você, ela sempre te pergunta alguma coisa, ela sempre, ó, às vezes ela vem e dá um abraço, às vezes no momento que você está naquela correria, você tem que começar a prestar atenção dos agora não, porque eu estou... Essa criança vai chegar no momento em que ela ouviu tanto agora não, que ela vai chegar nesse ponto aí de, já que toda hora Nunca é hora. nunca é hora, então eu vou parar de fazer isso. E aí se torna aquela criança que vai querer, em determinado momento, ter a vida dela longe, porque ela nunca teve a vida perto, né? Ela vai sempre lembrar assim, poxa, eu sempre cuidei e ninguém cuidou de mim, Nunca fui cuidado. nunca fui cuidado, né? Eu acho, Liana, que é assim, mais um olhar atento do pai e da mãe para os 3, no nosso caso, né? Para os filhos, assim, um olhar que de fato... Eu gosto muito da casa de Marta e Maria, sabe? Porque ali Jesus dá uma lição para nós que existem coisas dentro de uma casa que são importantes e outras que são as melhores, né? Cuidar da casa é importante, dar uma casa organizada, limpa, é importante? É importante. Jesus não tá dizendo que Marta errou naquele sentido de estar ocupada com coisas importantes. Mas ele fala uma coisa sobre Maria, que ela escolheu a melhor parte. Então, ou seja, eu brinco com a minha esposa que é assim, ó, louça suja, casa suja, banheiro sujo, isso sempre vai existir, é uma guerra perdida. O que a gente precisa prestar atenção são nas crianças, sabe? Porque aquele momento ele não vai voltar mais. A gente tem contato com pais que já estão lá na frente, né, com os filhos, são filhos grandes já, os filhos nem querem sair mais com eles, e eles falam assim, olha, aproveita essa fase, passa rápido. E hoje a gente está nessa fase, e às vezes a gente quer que passe rápido mesmo. Verdade. Mas, assim, quando o evangelho, ele realmente é aquilo que nutre o seu coração, você tem um olhar diferente para o ambiente. Você ama pessoas e gosta de coisas, não o contrário. O difícil é quando a gente ama coisas e gosta daqueles que estão ali dentro. Respondendo a sua pergunta de novo, então assim, é um olhar mais atento. Tenta identificar os sinais dos seus filhos, né? Quando ele quer o espaço dele, deixa ele lá. Quando ele se aproxima, acolhe, né? Claro que vai ter momentos que você vai ter que dizer realmente que agora não, mas o tempo todo, né? Aprenda a identificar os sinais de cada um. Aí você vai saber lidar com eles. A sua casa vai ter mais paz. O difícil é quando você coloca todo mundo num cesto só. E nivela por baixo. Nivela por baixo. Que é o pior. Eu vi um caso há um tempo atrás no Instagram que eu acompanho, de um marido que ficou viúvo com 4 filhos. Aí tem um mais velho, tem gêmeos, e desses 4 filhos, um ainda tem síndrome de Down.
Não sei se tem alguma outra síndrome, não lembro. E aí um dia eu acompanhando a rotina, que assim, eu achei um máximo, né, porque eles são pequenos. Aí um dia veio uma postagem, eu falei assim, o dia do filho único. Ele tem, todo mês, cada filho tem um dia em que ele é filho único. Que Então, legal. ele larga os outros 3 com a avó, às vezes ele busca um mais cedo na escola e deixa os outros 3 lá, e ele tem um tempo com aquele filho, só, em que ele não divide a atenção dele com os outros 3 irmãos. Aí eu fiquei, aquilo ali me chamou muita atenção, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu só tenho a metade. Até que um dia eu resolvi sair pro cinema com o Miguel sem carregar a Manuela. Esse menino segurava na minha mão, que ele balançava a mão. A gente andando, e ele já tá grande, tá quase da minha altura. E ele ficava assim, nossa, mas tão legal, né? Tão legal, tão legal. E aí eu percebi, falei, gente, eu não posso, não é tudo só os dois, os dois, os dois. Ele é um indivíduo, ele precisa do tempo dele, ele precisa ser visto. E aí, e com a Manuela já, aí tem vezes que ela fala assim, meu marido vai pro mercado, eles adoram ir pro mercado com o pai. Aí tem dia que o pai dá no sábado, ela, vamos pro mercado, o Miguel já tá dentro do carro, que ele adora ir pro mercado. Aí tem dia que ela fala assim, hoje eu vou ficar com a mamãe. Aí quando meu marido sai, ela fala assim, hoje é só as meninas. E ela fica de um jeito, e a gente precisa entender, né, da necessidade de cada filho. Não posso jogar tudo dentro de um balaio e tratar do mesmo jeito, é impossível. Não. Era assim antigamente, né? Quando os pais tinham muitos filhos, pouco recurso. Então, como você falou anteriormente, hoje nós temos muitos recursos. Eu fico brincando assim, nossa, gente, hoje a gente é pai numa época que é muito mais fácil, né? E nos mínimos detalhes, por exemplo, fralda descartável. Lembra daquela época que a gente fralda de pano? Meu Deus do céu. Então a gente precisa usar esses facilitadores para a gente focar naquilo que o próprio Jesus vai dizer que é o melhor. Que é o que realmente importa. É o que importa, né? E essa estratégia de jogar todo mundo no mesmo balaio ali, tratar todo mundo, não dá certo. Não dá. Porque eles reagem diferente. Nem Deus fez isso com a gente. Não fez. A gente vê os heróis da fé, Deus tratou com cada um do jeito que cada um era. Cada um tem o seu próprio pecado, inclusive. Cada filho tem o seu próprio pecado. E é legal que quando você se envolve na rotina, você vai descobrindo cada um, assim, no sentido de deixa eu lidar com ele nessa forma, para isso não virar algo maior lá na frente. Né? Então, é dessa forma. Nós vamos para um intervalo, estamos começando aqui, ainda temos muitos pais para falar. E eu agradeço que você está conosco até agora. Não vai embora, nós vamos e já voltamos logo, logo. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Voltamos. Pastor, vamos caminhar mais um pouco. A gente falou de alguns pais aqui, e eu acho que um problema hoje da paternidade é o pai que trabalha demais, trabalha, até ele não ter tempo de saber nem o número do quanto o filho calça. Né? E se a gente puder pegar um exemplo de um pai trabalhador de sucesso, vamos pegar a nossa figurinha de sempre, Davi, né? Rico, poderoso, bom exemplo para a sociedade, todo mundo amava o rei. Um cara enfrentou uma tropa de filisteus só para buscar um golinho de água para ele.
Ele era o cara que todo mundo queria ter perto, Uhum. mas é um cara que nunca esteve perto dos filhos. Uhum. E viu a família desmoronar e não conseguiu, né, pegar o fio da meada mais. Uhum. O que a gente pode falar para esses pais que trabalham, paga e não tá ali? Primeiro que você está em pecado, né? Essa é a primeira constatação que a gente faz. Ah, mas se eu não fizer isso, minha família não sobrevive. Deus ele estabelece limites temporais, fisiológicos para nós. E esses limites eles servem para que a gente, ao entender as nossas limitações, a gente confie naquele que vai suprir. De novo, Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que você ganhou com muita dificuldade, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E aí, de novo, vamos para Marta. Né? Marta, nessa ânsia de trabalhar, de fazer tudo, de encher geladeira, né? Estava perdendo a melhor parte. Então, todo pecado ele gera uma consequência. E a consequência daqueles que acham que o suprimento financeiro da família é o principal, você vai perder o crescimento dos seus filhos. Você não vai ser aquela referência talvez de segurança para eles, no sentido de estar ali cotidianamente em momentos que eles realmente precisam. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer diante de um pecado é se arrepender dele e pedir a Deus que te dê condição de dar um passo atrás. Porque tudo isso gera em nós uma sensação de estar no controle das coisas, né? E em algum momento você vai cobrar um preço, você vai adoecer, né? Você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para você, né? Então, mesmo que a gente leve uma vida mais simples, vale a pena você levar uma vida mais simples e desfrutar daquilo que Deus realmente fala que é a parte boa da vida, né? Que são seus filhos. Que o texto do Salmo 127 fala que herança do Senhor são os filhos. Então, o texto não está falando que herança do Senhor é a sua casa, herança do Senhor não é a sua conta bancária, herança do Senhor são seus filhos. E Jesus vai dizer isso lá na frente, né? Olhem para os lírios, nem Salomão se vestiu tão bem, né? Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Comida, bebida e vestiário. Ou seja, o suprimento da sua casa é Deus que vai dar. Não precisa de você ultrapassar o limite que Deus deu para você. Um dia eu ouvi uma frase, né, uma mulher falou assim: cada filho Deus manda com a sacolinha de pão na mão, né? E quando eu olho para minha casa, para o meu lar, nós somos infinitamente mais prósperos depois que os nossos filhos chegaram do que quando antes era nós dois trabalhando o dia todo, chegando cansado em casa e nós não tínhamos os nossos filhos. A nossa vida é infinitamente mais próspera em todos os sentidos depois que os nossos filhos chegaram. E é muito importante a gente entender, porque prosperidade não é dinheiro. Porque se a gente for achar que prosperidade é dinheiro, a gente vai achar que tá tudo bom e não vai corrigir o que precisa. E aquela frase assim, né, o cara: "Pra que você tá trabalhando? Pra ter muito dinheiro". "Pra quê?". "Porque depois eu vou comprar uma chácara". Porque depois eu vou pescar". "Tá, mas por que você não pesca hoje?", né. Então a gente fica correndo o tempo todo atrás de coisas, e as crianças só são pequenas uma vez, né. Eu já quase morro quando eu vejo a Manuela, que agora com 4 anos ela já não fala tão errado igual antes, eu já sinto saudade daquelas palavrinhas erradas. Aí ontem ela falou assim: "Mamãe, hoje nós estudamos o cérebro". Eu segurei para não corrigir, falei: "Foi, minha filha?". "É, mamãe, o cérebro controla o corpo, controla tudo". Aí à noite ela contou pro meu marido, né, aí ele pegou e falou assim: "Você corrigiu ela?". Eu falei: "Fica quieta, eu não vou corrigir, deixa ela se a gente continuar falando certo, na hora que ela quiser ela aprende a falar, mas deixa, não vamos fazer ela crescer antes da hora". Porque vai embora, Vai. é muito rápido, né. Uhum. Outro dia o neném estava pequenininho, já tá com 2. Você falou de uma casa que foi muito complicada, que foi a casa de Davi, né?
Então, mas Davi parece que o texto bíblico não deixa isso claro, mas Davi me pareceu que foi aquele menino preterido, que quando Samuel chega para ungir o próximo rei, o pai apresenta todos os filhos e não apresenta Eu nunca entendi, pastor. né? O povo faz tanta Existem especulação em cima teorias, né? disso, muita teoria, mas nada para mim justifica o fato de eu chamar 7 e deixar um para trás, Então, e foi justamente o que Deus escolheu, né? né? E talvez isso tenha sido a causa de Davi não ter tanto apreço, né, pela sua própria família. E Davi não tem tanto apreço por essa figura paterna que ele deveria ter, não só pela sua casa, mas pela casa dos outros também, porque ele destrói uma família. Uhum. Então ele em determinado momento, ele, ele incorpora, entre muitas aspas, esse espírito de Lameque, do se eu quero, eu pego. A família não era sagrada para ele. Não era. O cara que ele mandou matar era muito mais nobre do que ele nesse sentido. Uhum. E se você ler com cautela o texto, você vai perceber que Urias, que é o marido de Batseba, que foi o que morreu, né? Era um dos que fazia parte de um grupo seleto de soldados, era Era um dos valente. melhores. Ele era um dos E ele não valentes. poupou um dos melhores para poder esconder o seu pecado. Mas na trajetória toda de Davi é assim, né? Não só nesse caso, Tamar e Aminon? Aminon, né? Depois ele vai perseguir Absalão, e lá na frente vai ter mais problema. Então, assim, a vida familiar de Davi foi um caos, porque ele foi justamente esse cara da ordem pública de excelência, mas na vida privada foi um caos. Eu não sei se a gente pode atribuir a questão de no Novo Testamento ter sido diferente, porque o próprio Jesus vem falar do Abba, Pai, do Pai. Não sei se no Antigo Testamento eles não viam Deus como um pai, eu não sei se é esse ponto, mas o fato é que Davi amou a Deus de toda a intensidade, ele nunca colocou outro Deus no lugar, né? Ele nunca colocou outro no lugar, ele nunca amou outro Deus. E a Bíblia fala, Davi foi reto, íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Mas eu acho que ele sempre buscou se proteger, né? E eu acho que a única coisa que ele colocou um patamar igual a Deus foi os próprios desejos, né? Ele achava que os desejos dele eram tão dignos quanto o desejo de Deus ser adorado. Então, por isso, ele buscou várias esposas sem necessidade alguma. E a lei de Deus não era. Ele amava Deus, mas eu não vejo que Davi que ele conhecia o que Deus esperava dele. Um episódio é a questão da arca. Porque se ele tivesse estudado a lei e entendido o que Deus queria e como Deus queria, ele não teria colocado a carroça para carregar a arca. Tanto que, tempos depois, aí ele chama o sacerdote e fala, como que tem que ser feito? Aí ele faz a coisa certinha. Então, muitas vezes o homem, ele ama o filho, ele desejou aquele filho, ele planejou, mas ele não se preparou para o que aquele filho esperava dele, ia precisar dele, né? Então, aí é onde a gente vê o pai que sai à noite, tarde, porque eu preciso me divertir, eu preciso distrair, eu preciso esparecer a cabeça, ele esquece que o filho precisa dormir cedo, né? Aí é onde ficam chocando os desejos do homem com as necessidades de pai, né? Eu acho que Davi pecou nisso. Ele sabia que Deus precisava ser adorado, mas eu acho que ele nunca se interessou em como Deus queria ser adorado. E hoje os pais, eles sabem que o filho precisa ser cuidado, mas eu acho que ele não olha para o filho para falar como o meu filho precisa ser cuidado. E mais de um aí entendendo que cada um precisa ser cuidado de um jeito diferente. Esses dias eu estava assistindo um trechinho de uma entrevista de 3 atores que foram lá divulgar uma peça no Jô Soares, né? E já é uma entrevista antiga, e esses 3 atores, bons atores, né, no meio dessa entrevista, num tom descontraído, olharam para um e disseram assim, ó, esse aqui, ele é maluco, ele passa o texto o tempo inteiro, ele tá passando o texto quando tá almoçando, quando vai no banheiro, ele passa o texto o tempo inteiro. E aí aquilo ficou marcado, porque assim, o que faz um bom ator? É essa entrega ao seu papel.
Ok, mas ele não basta ser alguém que gosta de atuar. Ele tem algumas peculiaridades que ele tem que seguir. Decorar texto, por exemplo. Uhum. Né? E o que faz um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom cidadão, um bom crente? Passar o texto. Você tem que passar, e a própria palavra de Deus vai dizer isso, né? Você tem que meditar nelas o tempo todo. Dia e noite. Dia e noite, medita nessas coisas, né? Recorre à escritura o tempo inteiro. Não vai seguir pelo seu próprio coração ou pelo que você acha que é certo. Muitas vezes o que a gente acha não é certo. Então, pegando esse gancho como exemplo de um bom ator, ele não apenas gosta de atuar, mas ele passa o texto todo o tempo pra gente. Você tem que passar o texto. Você tem que ler a escritura para você dar a escritura para o seu filho. Né? Então, a gente costuma brincar que Deus está dirigindo uma grande peça. De Gênesis a Apocalipse, inclusive a nossa vida também, faz parte de uma grande peça, onde que Deus é tanto o autor quanto o diretor. E ele espera que a gente atue bem. Porque os papéis de pai e mãe são dados por ele. Tá aqui, ó, seu papel é esse. Você precisa decorar o texto. Se você vai para a cena sem decorar o texto, você faz errado. E vai dar consequência. Aí a gente coloca um boi para carregar, sem saber que não era o boi. Apesar de ser bonito, Uhum. né? Apesar de ser assim, nossa, um carro de boi novinho, Boi que nunca trabalhou. nunca trabalhou, né? Tudo lindo, tudo certo. E aí o que acontece? Um rapaz que não tem nada a ver com o erro perde a vida de novo, né? É o que eu sempre falo pro Miguel, né, pra gente caminhar. Eu falo, meu filho, o pecado a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele gera consequência em nós e em gente que não tem nada a ver, Uhum. né? E Deus permitiu isso para que a gente fosse responsável e ter pelo menos empatia com o outro, né? Uhum. E quando a gente trata de filhos, é isso. Às vezes eu tô achando que eu tô arrasando aqui, eu tô lascando com a vida do meu filho. Mas eu acho que eu tô arrasando, Uhum. né? E assim, pastor, a gente nunca vai esgotar, né? Hoje Não. eu nem saí do Antigo Testamento. Se eu não falasse de Marta e Maria, a gente não chegava no Novo. Mas é isso, pastor. Obrigado por o senhor estar aqui mais uma vez, né? Falando de paternidade. A gente saiu, mas não saiu do nosso rumo, das nossas palestras. E é isso, né? Feliz Dia dos Pais para o senhor. Deus Obrigado. abençoe sua paternidade. A paternidade espiritual também na igreja, né? E é isso. E para você em casa, eu quero deixar um recado. Ser pai não é uma consequência biológica. Se fosse assim, todo pai de sangue amaria seus filhos incondicionalmente. A paternidade, ela também é uma decisão, assim como o amor é. É uma decisão e que você precisa tomar todos os dias. Você pode ser um maravilhoso pai durante 20 anos e se num belo dia você decidir que o seu filho não existe mais para você, ele vai sumir da sua vida. Ao passo que se você foi ausente durante muito tempo e você gerou muitas marcas no seu filho, um pedido de desculpas e um retorno pode mudar o jogo. Quantas vezes a gente vê casos de filhos adultos que falam assim: se minha mãe no último suspiro de vida tivesse me pedido perdão, se meu pai tivesse me pedido perdão, a minha vida hoje seria diferente. Então basta uma decisão. A paternidade é uma decisão e eu desejo do fundo do meu coração que hoje você decida exercer a sua paternidade na forma mais plena, como Deus deixou. Que você entenda que o seu filho é uma herança a ser cuidada e multiplicada. E que se nós não cuidarmos dessa herança, nenhum de nós terá futuro, nem o filho, nem você. Então, feliz Dia dos Pais, sempre há tempo de recomeçar. É possível voltar atrás e fazer tudo diferente. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, os seus filhos, e eu te vejo no próximo episódio do Alô Criançada. Fica com Deus e até a próxima.